Fala, positivos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Marques, sou líder e um dos fundadores da família Desascope, esse pedacinho da grande igreja que é a Igreja do Senhor. E eu tô aqui porque eu sou um workaholic com propósito. Eu gosto muito de trabalhar, mas ao longo da minha vida, da minha jornada como cristão, eu percebi o que isso tinha de relação com a minha vida com Deus, com relação ao gosto pelo trabalho, a toda a minha história, a minha jornada. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante para a sua vida, que é o trabalho. Na verdade, a gente deu para essa aula um nome muito especial, que é Positivando o Trabalho. Talvez você, na sua caminhada ao longo da sua vida, você tenha se deparado com um problema que é o trabalho. Talvez você tenha ouvido sobre o trabalho ser uma maldição, sobre Deus ter amaldiçoado o trabalho ou algo desse tipo, mas eu tô aqui para te dizer o contrário, para te dizer que o trabalho é algo muito positivo, uma bênção de Deus para sua vida. Então, eu quero começar aqui essa aula sobre positivando o trabalho. Essa aula está dividida em 4 episódios e o primeiro começa agora. Nós vamos falar sobre o trabalho de uma maneira como você nunca viu. Quero começar falando sobre o princípio, a origem do trabalho. Então vamos começar falando da criação. Gênesis capítulo de número 1, quando Deus cria todas as coisas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus foi criando cada uma das coisas, cada um dos lugares, e tudo foi se adequando à vontade de Deus. Mas de repente a Bíblia relata que no 6º dia Deus fez um movimento diferente. Deus, com suas próprias mãos, decide criar o homem e modela um boneco de barro, um boneco de terra, com as suas próprias mãos, sopra nele o fôlego de vida e dá origem ao homem, dá vida ao homem. Cara, eu não sei se você já faz esse tipo de reflexão, mas toda vez que eu vejo na Bíblia algo que muda o padrão, eu te aconselho a parar para pensar. E é o que eu quero que você faça nesse momento. Por quê? Porque nós vínhamos de uma criação onde Deus disse e aconteceu. Todas as coisas que nós conhecemos, todas as coisas criadas foram feitas pela palavra de Deus. Mas de repente, no 6º dia, ele interrompe esse padrão para fazer algo especial. Com as suas próprias mãos, o fruto do seu próprio trabalho, de amassar o barro com as suas próprias mãos, ele gera o homem. E isso nos demonstra algo importante. Demonstra que Deus decidiu colocar no homem uma característica especial sua. Tanto que quando ele começa a criação do homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque de fato Deus é um Deus trabalhador. Ele gosta do trabalho e decidiu, com o trabalho das suas próprias mãos, fazer o homem, modelar esse boneco de barro e dar vida para ele através do seu sopro, do fôlego de vida. Eu gosto muito de pensar nisso, de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque muitas pessoas olham para si e não conseguem ver características boas. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem contado uma mentira para nós mesmos, uma mentira que tem enganado muita gente, tem afastado muita gente de viver uma vida plena, uma vida completa, a vida que Deus sonhou para nós quando nos criou. Então eu queria que você fizesse um exercício agora para quebrar isso na sua mente, para desmistificar uma parada muito importante, que é algo de Deus para nós, que talvez você esteja perdendo. Então eu quero fazer um exercício agora com você. Imagina comigo que você está num avião. Imagina um avião, imagina o modelo dele. Como que você imagina esse avião? E de repente, você é o piloto desse avião. Você é a pessoa que vai decidir para onde esse avião está indo. E esse avião, na verdade, está indo para Nova York. Imagina você nesse avião, você pilotando esse avião a caminho de Nova York. O que você está vendo? Olha pela janela do avião, o que você consegue enxergar nesse momento? Eu não sei se você fez esse exercício como deveria, mas se você se concentrou nele, eu quero falar sobre o que aconteceu nesse momento. Primeiramente, algumas pessoas imaginaram um avião comercial, outros podem ter imaginado um avião pequeno, um jatinho, um 14 bis, um de uma marca famosa, enfim, cada pessoa imaginou um avião diferente. Mas quando eu falei pra você que você era o piloto, você pode ter tido aquele sentimento, aquele frio na barriga. Ai, Thiago, eu não sei pilotar, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Pois é, algumas pessoas sentem isso. Quando eu falei que você ia para Nova York, pedi para você olhar o ambiente ao seu redor, algumas pessoas viram o Central Park, a Estátua da Liberdade,
liberdade, arranha-céus, outras pessoas não faziam ideia do que estavam vendo. Por que eu fiz esse exercício com você? Para te dizer que a sua imaginação é poderosa e é um presente de Deus para você. A sua imaginação te levou até esse lugar. Por quê? Porque assim como Deus imaginou todas as coisas e hoje elas existem, essa é uma característica que Ele colocou em você para você poder trabalhar para Ele. E olha que sensacional! As milhares de pessoas que estão me assistindo nesse momento, cada uma delas teve uma imaginação única e especial. Cada uma delas imaginou um tipo de avião diferente. Cada uma delas teve uma sensação diferente quando descobriu que era o piloto do avião. Cada uma delas, quando chegou, que estava visualizando Nova York, teve uma visão diferente. Por quê? Porque Deus te criou de maneira única e especial e te deu um dom muito especial que é a imaginação, a capacidade de criar algo. E deixa eu te falar uma coisa, se você é capaz de criar algo na sua mente, você é capaz de realizar. Por quê? Porque Deus te criou para isso, Deus te fez para isso. O seu trabalho faz parte de algo planejado por Deus e é isso que você precisa entender. Você foi criado por Deus e assim como Ele é trabalhador, você como imagem e semelhança dele também é trabalhador. Ainda entendendo o poder da imaginação e da criatividade, eu quero te falar sobre 2 animais que fazem parte dessa ilustração. O primeiro animal é um castor. Eu não sei se você sabe, mas o castor tem a capacidade de roer uma árvore e derrubar uma árvore. Melhor do que isso, além de derrubar uma árvore, ele rola essa árvore até um rio e ele tem a capacidade, junto com os outros castores, de formar uma represa. Provavelmente a nossa ideia de represa vem de observar os castores, observar o trabalho deles, observar a maneira como eles fizeram isso para represar as águas. Agora eu te pergunto, será que um castor ele consegue criar algo ou ele foi programado por Deus para fazer aquilo? Se aquilo é algo instintivo? Então, imagine que uma manhã um castor acorda e ele fala para sua esposa, olha, hoje eu acordei para fazer uma manhã diferente. Ao invés de derrubar essas árvores e rolar para a gente fazer um dique, eu vou derrubar várias árvores, eu vou empilhar elas de uma maneira que forme uma cabana e eu vou alugar essa cabana no Airbnb. Você consegue imaginar um castor fazendo isso? Ou então, imagine comigo um João de Barro. Um João de Barro que, grãozinho a grãozinho, constrói a sua própria casa. Um João de Barro que faz a sua própria moradia, que foi criado por Deus para poder gerar o seu próprio lar. Imagine ele acordando pela manhã um dia e dizendo, hoje eu vou fazer um dia diferente. E ele chega para sua esposa e fala assim, olha, hoje eu vou construir mais 3 casas em cima da nossa e vou fazer um João de Barro minha vida, um novo plano do governo para você poder comprar sua casa própria e eu vou viver dessa venda de casas, desse aluguel de casas. Um João de Barro não consegue fazer isso, um castor não consegue fazer isso. Por quê? Porque eles não receberam esse dom de Deus. Agora, você pode fazer isso. Você pode acordar todas as manhãs e decidir fazer um dia diferente, um dia de trabalho diferente, mudar o seu ambiente, mudar o seu trabalho, mudar a maneira como você enxerga a vida. Nós recebemos de Deus esse presente e muitas vezes nós ignoramos isso. Por quê? Porque não temos a consciência que somos imagem e semelhança de Deus. Para Deus, você é muito mais importante do que um simples castor ou do que um João de Barro, que foram programados para fazer coisas legais. Você foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, com a capacidade de imaginar e trazer à realidade aquilo que está na sua imaginação. Cara, eu não sei se você tem essa noção, mas o celular que você está segurando na sua mão agora, ou o computador que você está usando agora para assistir essa aula, um dia foi a imaginação de alguém. Um dia alguém pensou que as pessoas precisariam dessa solução e dessa imaginação ele trouxe a realidade através do seu trabalho, trouxe isso à vida. É disso que eu estou falando. Deus dotou a gente com capacidades porque Ele gostaria que a gente fizesse isso. A comunhão construtiva, assim como Deus criou todas as coisas na terra, Ele deseja que a gente continue criando para a glória dEle. Por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança para participar da criação com Ele. Não sei se você tinha essa noção de quão belo foi a criação do homem e o quão importante é você, como imagem e semelhança de Deus, fazer aquilo pelo qual o seu Deus te criou. Você está aqui para trabalhar porque Deus é um Deus trabalhador. E assim como Ele imaginou e criou todas as coisas, Ele te fez para continuar trabalhando e construindo com Ele.
E o mais legal disso tudo, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós temos essas características de Deus, mas melhor do que isso, você foi gerado por Deus com características únicas, com uma cor de cabelo, com uma cor de pele, com uma língua, com um acesso a pessoas. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus é isso, é você poder acessar todas essas pessoas, tocar todas essas pessoas para a glória de Deus. Você é único e especial. Você foi feito por Deus para trabalhar como Deus. Se o seu pai trabalha, você também tem que trabalhar. Essa foi a nossa primeira aula e na próxima aula eu quero combater um mito com vocês. Vou falar sobre a maldição do trabalho. Eu te vejo na próxima aula. Então nós nos vemos lá.